Viva Mais Seguro, programa quinzenal às sextas-feiras pelas 21 horas na Rádio Mira. Viva Mais Seguro, programa produzido e apresentado por Fernando Bastos, especialista em seguros, com o patrocínio exclusivo da Globoran de Ação de Seguros Limitada. Boa noite, Mira. Boa noite, Sr. Fernando Bastos. Boa noite, Jorge. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Viva Mais Seguro com o especialista em seguros, Fernando Bastos. Novamente, boa noite e já agora deixo cumprimentar os ouvintes lá em casa também. Boa noite, Jorge. Boa noite os ouvintes da Rádio Emira. Temos aqui para mais uma série de programas que vamos fazer quinzenalmente e espero que corra bem e espero que eu chegue aos nossos ouvintes da Rádio Emira e que tire as dúvidas, que é para isso que nós aqui estamos. Exatamente, portanto, amigo ouvinte aí em casa, se tiver alguma dúvida pode escrever no Facebook que eu, com certeza que mais o Fernando Bastos, iremos tirá-lo. O que é que nos traz hoje, Sr. Fernando? Então, o segundo programa da segunda série, vamos continuar com, tínhamos falado no programa anterior, também houve umas peripécias no programa anterior, tivemos a meio do programa com um bocado de férias, entretanto lá se recompôs, chegámos à parte final do primeiro programa, mas espero que este segundo programa da segunda série corra lindamente e que não haja precalços. Espero que a net não nos cause aqui alguns sarilhos. Vamos continuar com a responsabilidade civil automóvel. Creio que é um dos focos grandes e que traz preocupações a qualquer ouvinte ou qualquer indivíduo que tenha um seguro automóvel. O ramo automóvel é um ramo muito difícil, mesmo fazer seguros do ramo automóvel é difícil. É difícil também contentar as pessoas que fazem o seguro automóvel e também é difícil tirar as dúvidas às pessoas. E temos cá para tentar, dentro das possibilidades, sei que vai ser difícil, mas vamos tentar e espero que as pessoas contribuam colocando-nos as questões, porque as questões trazem mais questões e aí tentamos resolver aquilo que as pessoas querem às vezes ouvir, porque as pessoas às vezes têm dificuldades em perceber os seguros e eu compreendo essa situação. Tínhamos visto no antigo programa colocado a responsabilidade civil automóvel, porque é que ela é obrigatória, a questão dos vidros, a questão da responsabilidade civil, a questão da assistência em viagem, da proteção jurídica e hoje vamos continuar com o seguro de danos próprios ou contra todos os riscos. A palavra contra todos os riscos não é bem aplicável, porque o seguro de danos próprios ou contra todos os riscos não cobre tudo como as pessoas pensam e estamos cá para tirar algumas dúvidas. Mas antes disso, Jorge, nós aqui no escritório fizemos aí um tipo de uma explicação resumida. Queria que colocasses o guia de seguros, que é a primeira apresentação. Olá e sejam bem-vindos. Olhem, o seguro automóvel em Portugal às vezes parece um verdadeiro quebra-cabeças, não é? Cheio de cláusulas, condições, mas hoje vamos simplificar isto tudo. A ideia é que no fim desta conversa qualquer pessoa consiga perceber o que é essencial e como escolher o seguro certo para andar na estrada com toda a tranquilidade. E isto leva-nos a uma pergunta fundamental, que é esta: será que percebemos mesmo o que o nosso seguro cobre? É que, sejamos honestos, muita gente paga o seguro religiosamente todos os anos, mas se lhes perguntarem o que está coberto, a resposta é vaga. Pois bem, o objetivo hoje é mudar isso. Vamos pôr os pontos nos is. Então, vamos a isso. O ponto de partida, a base de tudo, tem de ser o que a lei nos obriga a ter, o chamado seguro obrigatório de responsabilidade civil. E aqui não há margem para dúvidas. Em Portugal, ter um carro na estrada sem este seguro é pura e simplesmente ilegal. O espírito da lei é claro, trata-se de proteger os outros. É uma garantia de que, se acontecer um acidente, as vítimas vão ser compensadas pelos danos que sofreram. E atenção, porque as consequências de facilitar nisto são mesmo muito sérias. Não estamos a falar de uma simples multa. O carro pode ser apreendido na hora. E o pior cenário? Se houver um acidente, a pessoa que ia a conduzir sem seguro fica responsável por pagar tudo do seu próprio bolso. E acreditem, estes valores podem ser astronómicos, podem arruinar uma vida. E este é talvez o ponto mais importante de todos e onde muita gente se confunde. O seguro obrigatório, o básico, não é para cobrir os danos do nosso carro, de todo.
A função dele é uma e só uma: pagar os estragos que causamos a outras pessoas e aos bens delas. Pensem nos peões, nos outros carros, nos passageiros, toda a gente, exceto a pessoa que teve a culpa do acidente. E quando falamos em pagar os estragos, os valores são, de facto, impressionantes. A lei exige uma cobertura mínima para danos corporais por acidente de mais de 6 milhões de euros. Sim, ouviram bem, 6 milhões. Isto dá uma ideia da seriedade do assunto e da proteção que se quer dar a quem sofre um acidente. E para os danos materiais, ou seja, estragos em carros, casas, etc., o mínimo legal é de mais de 1.200.000 euros. E pensem no que isto cobre. Pode ser desde um para-choques riscado até um acidente em cadeia com vários carros caros. Estes números mostram bem porque aqui é absolutamente crucial ter este seguro em dia. Ok, então a parte obrigatória está arrumada. Já percebemos qual é a base. Mas e se quisermos mais proteção? É aí que entram as coberturas opcionais. Vamos ver como podemos construir um seguro mais à nossa medida. Agora, uma pergunta que toda a gente faz. Então e o seguro contra todos os riscos? É uma expressão que ouvimos por todo o lado, mas será que existe mesmo? Vou ser direto. Não, não existe. É que a ideia de um seguro que cobre literalmente tudo é um mito. É uma expressão popular, uma forma de falar, mas não é um termo técnico. Nenhum seguro, por mais completo que seja, cobre todos os riscos e mais alguns. Há sempre exclusões. Então, qual é o termo correto? O que se deve procurar é um seguro de danos próprios. É esta a cobertura que faz o que a maioria das pessoas pensa que o contra todos os riscos faz. Ou seja, cobre os danos no nosso próprio carro, mesmo que a culpa do acidente tenha sido nossa. Coisas como uma batida, um encapotamento, um incêndio, um roubo, é disto que estamos a falar. Mas não fica por aqui. Para além dos danos próprios, há um leque de outras coberturas que podem dar imenso jeito. A assistência em viagem, por exemplo, é super popular. Quem é que nunca precisou de um reboque? Mas também há outras muito úteis, como a proteção jurídica, para ajudar com despesas de advogados, ou até uma cobertura que nos dá um valor diário enquanto o nosso carro está para arranjar. Ok, já vimos as coberturas. Agora, a pergunta de $1 milhão. Por que é que os seguros têm preços tão diferentes? O que é que faz o preço, o chamado prémio, subir ou descer? Vamos decifrar isto. Primeiro conceito fundamental. A franquia. O que é isto? É muito simples. É a parte do prejuízo que fica a nosso cargo em caso de acidente. Imaginem que têm um estrago de 1.000 euros e uma franquia de 200. A seguradora paga 800 e nós pagamos 200. A regra de ouro é: quanto maior a franquia que se aceita pagar, mais baixo será o prémio anual do seguro. É uma troca. E depois, claro, há o famoso sistema de bónus-malos. Pensem nisto como um sistema de prémios e castigos. Se passarmos um ano sem acidentes da nossa responsabilidade, a seguradora dá-nos um bónus, um desconto no prémio. Por outro lado, se tivermos um acidente por nossa culpa, vem um malus, uma penalização e o preço do seguro sobe no ano seguinte. É uma forma de premiar a condução segura. Ok, já temos as peças todas do puzzle, mas como é que juntamos tudo e escolhemos o seguro certo para nós? A resposta é fazendo as perguntas certas. Não se pode ter vergonha de perguntar tudo. Por isso, aqui fica uma espécie de checklist, um guião para quando forem falar com uma seguradora. Não olhem só para o preço final. Perguntem: o que é que está exatamente excluído? Que opções de franquia tenho? Como é que funciona o vosso bónus-malos? E uma muito importante: em caso de perda total, como é que avaliam o meu carro? Comparar estas respostas entre várias seguradoras é aí que se faz uma boa escolha. E para terminar, um cenário muito prático. Vendemos o carro. E agora? O que é que acontece ao seguro? É uma dúvida super comum e a resposta é importante. A regra aqui é claríssima. O seguro não é do carro, é da pessoa. Ponto final. Isto quer dizer que o seguro não passa para o novo dono. De todo. Na verdade, o contrato de seguro termina automaticamente à meia-noite do dia em que o carro é vendido. Então, o que fazer? Mal se vende o carro, o primeiro passo é ligar à seguradora. A partir daí, há duas hipóteses. Ou se pede o estorno, ou seja, a devolução do dinheiro do seguro para o tempo que ainda faltava, ou, se a ideia for comprar outro carro em breve, pode-se deixar esse valor em crédito para usar no seguro do carro novo. Simples. E assim fechamos este guia. Fica a reflexão final. O seguro automóvel não devia ser visto como um papel que se guarda na gaveta. É uma ferramenta de proteção. E como qualquer ferramenta, tem de ser a certa para o trabalho. Será que a pólice que tem hoje é a mais indicada para a sua vida, para as suas viagens? Talvez valha a pena dar uma vista de olhos. E cá estamos então de novo, e já agora quero aproveitar para
enviar as boas noites para o Paulo Verdadeiro, que também está por lá a seguir-nos. E se quiserem colocar então algumas dúvidas, não hesitem, coloquem-nas por aí, no Facebook, que cá o nosso especialista, Fernando Bastos, pode elucidar-vos tudo o que vocês pretendem. Não é assim, Sr. Fernando? É verdade, é verdade. Acabaram de ver um resumo da forma como se deve proceder em caso de coberturas, em caso de assistência em viagem. Foi um resumo que foi elaborado aqui até no escritório com um dos meus colaboradores. Fez este resumo também com a ajuda da inteligência artificial neste momento. Temos a trabalhar também com um programa de inteligência artificial que faz estes resumos em conjunto com o nosso site. O que elencou lá, vou tentar explicar agora peça a peça aqui, de forma resumida, também, para que o nosso ouvinte da Rádio Mira lá em casa possa saber e possa também questionar em direto o que é que quer dizer. Pode questionar, Fernando, isto, olha, tenho dúvida nisto, tenho dúvida daquilo, explica-me novamente aquilo, eu estou cá para explicar, temos 1 hora para tratar este assunto, é isso que vamos fazer. Tínhamos falado então, já tinha dito que tínhamos acabado a parte de danos de terceiros, não é? O seguro de terceiros, que é aquele responsável civil, assistência em viagem, proteção jurídica, quebra de vidros. Agora vamos falar nos danos próprios, que ali há bocadinho explicou. Danos próprios ou condutor de riscos não é bem a mesma coisa, ou seja, condutor de riscos a pessoa pensa que faz um seguro e está tudo coberto, não está. Qualquer tipo de seguro tem sempre algumas exclusões específicas. No ramo automóvel elas existem também. Então o seguro contra todo o risco não é mais que, começando por uma das coberturas, que é o incêndio e a explosão. Temos numa época também propícia a esta situação, o caso de um curto-circuito num carro, num tempo de chuva, um curto-circuito que pode originar a destruição do carro ou do bem, a gente chama-lhe o bem ou o risco ou o carro, pode acontecer. Atenção, eu já expliquei na primeira série, que incêndio é diferente, o carro incendiar, ou seja, o carro causar chama por ele próprio, é diferente que alguém lhe colocar o fogo. Atenção, se alguém colocar gasolina e colocar o fogo, não é incêndio, isso é um ato de vandalismo. Atenção, que já nos apareceu aqui no escritório uma situação dessas. Alguém colocou o fogo e queria que fosse pelo incêndio, não é, pelo ato de vandalismo, se a pessoa tivesse a cobertura. Porque foi um ato de vandalismo que alguém fez, que não gostava daquela pessoa, chegou lá, regou o carro de gasolina e deitou o fogo, e logo ele arde, é um incêndio. Quando se fala em incêndio, raio explosão é uma chama que é originada pelo próprio carro, sei lá, a bateria, um fio descarnado que encostou e originou um incêndio. Portanto, se tiver essas coberturas, a companhia paga o bem, neste caso, se for um incêndio, né, em regra geral, o bem é totalmente destruído e tem que se pagar o bem na totalidade pela companhia. Temos o... Sr. Fernando, desculpa interromper, só para que fique bem explícito lá em casa. Uma cobertura normal, um seguro normal, não vai cobrir isso que acabou de dizer. Não. As coberturas normais tínhamos elencado no programa anterior, é responsável civil, paga aquilo que fizermos aos outros, a responsável civil. Os vidros é quando se quebra um vidro do nosso carro, sei lá, uma pedra que se projetou e quebrou o vidro, nós chegamos à seguradora e a seguradora coloca-nos o vidro. A pessoa trilhou um dedo ou uma mão numa porta, sei lá, estava encostada à porta e o neto ou o filho fechou a porta e os dedos ficaram lá, tem a cobertura de ocupantes, que é aí que tem que se acionar. Depois tem a proteção jurídica quando a pessoa se sente que não está bem com a companhia. Não é contra a própria companhia, porque a proteção jurídica não funciona contra a própria companhia, funciona contra terceiros. E falta-nos neste momento a assistência em viagem, que já elencámos a assistência em viagem. No outro dia tentámos explicar e explicámos de várias formas como é que funciona a assistência em viagem. Depois, há pessoas que querem estar salvaguardadas de várias situações. Então fazem um seguro mais elaborado, pagam mais, mas estão mais salvaguardadas. No meu caso, os meus carros, todos eles têm seguro contra de riscos e posso afirmar que tenho franquia zero neles todos. Realmente pago bem, mas estou salvaguardado para uma situação. Já me aconteceu uma vez e aconteceu-me um acidente que paguei 11.000 euros, tinha franquia zero. 11.000 euros dá para pagar muito seguro durante muitos anos. A gente pensa que as coisas acontecem aos outros. Isto é uma frase muito repetida nos meus programas. A gente só pensa que as coisas acontecem aos outros. As coisas podem-nos acontecer a qualquer momento.
Ter um acidente pode acontecer a qualquer pessoa. Mas eu não tive acidentes, nem vou ter. A gente nunca pode dizer, desta água não beberei. A gente, ao sair da porta, pode acontecer uma ruína. Pronto. Temos que tomar atenção que isto que é na estrada pode acontecer um acidente a qualquer momento. E então, estas coberturas de incêndio e explosão, o incêndio é na questão de o carro entrar em ignição, o raio acontece, não acontece com muita frequência, portanto o raio, visto que os carros estão meramente protegidos por causa dos pneus e a descarga não afeta, ou seja, não há o raio, precisa de um condutor, mas como o carro tem os pneus, não consegue ser condutor. Pronto. O raio é muito difícil, mas pode acontecer. Depois temos a explosão. A explosão pode explodir, sei lá, um carro a gás. Imagine, um carro a gás. Temos a falar dos carros elétricos agora. As baterias originam uma mini explosão. Pode originar uma mini explosão. Estas coberturas, se tiverem estas coberturas, a companhia paga a viatura à pessoa sem qualquer dúvida. Depois resta aqui saber se tem franquia ou se tem menos franquia. Mas as franquias vou falar na parte final. Depois ainda, a seguir, tem uma outra cobertura que é o choque, colisão, capotamento. Choque, colisão ou capotamento. É a coisa mais fácil do mundo. Capotamento é quando a gente dá 4 cambalhotas com o carro. Captou o carro. Colisão é quando a gente colide com um objeto, sei lá, colide com uma ponte, com um poste, com uma árvore, está a colidir. Choque é quando a gente colide com outro objeto em andamento. 2 veículos em andamento, sei lá, uma moto ou outro carro, isso é um choque. Pode ser um choque simples, entre 2 viaturas, pode ser um choque em cadeia. Ou seja, várias viaturas em movimento e todas elas chocarem umas com as outras. Pronto, essa parte. Depois temos o furto ao roubo. O furto ao roubo também é um bocadinho mais caricato e torna... O furto ao roubo pode referir-se a um roubo envolvendo... Isto é a inteligência artificial, muitas vezes também prega-nos estas partidas aqui. É verdade, o telemóvel tem a inteligência artificial ligada e neste momento foi-me buscar as palavras que eu estava a falar. O furto ao roubo, com certeza muita gente já se perguntou porque é que se fala furto ao roubo, mas Jorge, acontece, Jorge, isto é programas em direto, acontece estas situações. Então o furto ao roubo, muita gente, por acaso nunca houve ninguém que me questionasse esta pergunta. A diferença entre furto ao roubo, por acaso nunca ninguém me perguntou porque é que tem furto ao roubo, porque é que não é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Portanto, o furto ao roubo carece sempre que haja furto ao roubo da viatura ou haja a tentativa de furto. O que é tentativa de furto? É apenas a pessoa introduzir uma chave de fendas na fechadura da porta e danificar. Isso é uma tentativa de roubo. Portanto, essa parte já está coberta. O furto é caracterizado, eu já vou falar aqui a extensão e vou-me aqui valer das minhas cábulas também, não sei isto, sei mais ou menos, mas vou dizer aqui. O furto é caracterizado pela tomada de um bem material, neste caso o carro, sem que haja violência ou ameaça contra a vítima. Então o carro está ali estacionado, a gente chegámos de manhã, o carro não estava lá, houve um furto. O roubo consiste em subtrair o carro, mas neste caso a pessoa estava lá dentro do carro. Sei lá, com uma pistola, com uma faca, abriu-lhe a porta. Isto acontece com uma frequência nas grandes metrópoles do Porto e de Lisboa. A pessoa está parada ao sistema luminoso e chegar lá um indivíduo, parar o outro carro ao lado, sair e apontar uma arma e lá foi o carro. Pronto, essa parte é o roubo, que é o uso da violência. O furto é quando o carro desaparece e a gente estávamos a dormir. Portanto, isto também é importante as pessoas saberem, se é esta distinção, não é que... Mas sempre que acontece uma destas situações, carece de queixa das forças policiais, porque é um ilícito criminal à base do Código Penal e carece de participação sempre para as autoridades ou Ministério Público. Depois temos os fenómenos da natureza, que é aquilo que está a acontecer com muita frequência atualmente em Portugal. Acontece nos dias de hoje. Nós vimos estas enxurradas, vimos estes estufões, nós vimos na semana passada o Cláudia. A Cláudia trouxe muitos danos a nível nacional, quer desde o norte do Minho ao Algarve, trouxe muita desgraça a muitas famílias. E aqui temos a falar dos carros estacionados na via pública e uma queda de uma árvore com a projeção de um ramo, a própria queda da árvore. Isto é um fenómeno da natureza. A queda de um granizo de grande dimensão é um fenómeno da natureza. Sei lá, o carro está estacionado e vir uma enxurrada e levar o carro também é um fenómeno da natureza. Tem que ter essa cobertura para quê? Para que a companhia possa pagar. Portanto, essas coberturas não estão
No seguro normal, essas não existem, não vale a pena chegar à companhia e pedir, porque se não paga para elas, não tem direito a elas. Pronto. Depois temos os atos de vandalismo. Os atos de vandalismo, o que é? Não é mais que a gente chegar ao parque de estacionamento e deixamos o carro muito bem estacionado e quando lá chegamos estava todo danificado com uma chave ou pintado com uma lata com spray. Portanto, isso é um ato de vandalismo de alguém que quis propositadamente fazer mal àquela viatura porque sim, ou porque não gostava da viatura, da cor da viatura, ou não gostava da marca, ou não gostava do dono do carro. Uma das possibilidades é de certeza absoluta. Porque também pode ser por vandalismo. Há pessoas que só andam no mundo para criar problemas. E poderá ser um desses casos também. Ter essa cobertura, aí é à base dessa cobertura que se vai pagar, portanto, o arranjo do carro. Num ato de vandalismo, em regra geral, o que é que está? Não é o motor que afeta, em regra geral é sempre a chaparia ou os vidros partidos, que acontece muitas vezes, não é? Que há umas senhoras de vez em quando que agarram aos carros dos maridos num parque de estacionamento e identificam-lhe os vidros, por alguma razão será. Portanto, isso é um ato de vandalismo. Depois, já tínhamos visto a assistência em viagem no outro dia, e eu posso referir que a assistência em viagem, a parte mais importante é trazer o carro sempre de longe para a área da residência. Já explicámos isso muito bem no outro programa e não vou voltar a referir, a não ser que haja alguém que queira fazer alguma questão. Depois, o que é que vamos ter também aqui? O que é que podemos ter no seguro contra todos os riscos? Podemos ter a privação de uso em valor. O que é a privação de uso em valor? Esta parte não existe na maior parte dos seguros contra terceiros. O que é? É a companhia pagar um valor diário por imobilização do veículo por uma destas coberturas que nós tivemos a elencar agora. Sei lá, o carro ficou danificado no incêndio, a pessoa tinha contratado privação de uso, sei lá, 75 euros por dia, vezes 30 dias. O que é que acontece? A companhia vai pagar vai pagar o valor, já nem sei o valor que é que disse, o valor diário, o valor que estava contratado, sei lá, 30, 40 ou 50 euros, vai pagar vezes 30 dias. Ou seja, acabando o processo, vai-lhe depositar esse dinheiro, porque é a privação do uso do veículo, atendendo à cobertura que foi afetada. Pode ser o choque liso ao captamento, o ato de vandalismo, pode ser o incêndio, pode ser um furto ou roubo. Desde que o processo esteja finalizado e esteja concluído, a pessoa vai receber esse dinheiro de privação de uso. Também pode ter, em vez de privação de uso, pode ter o veículo de substituição por uma dessas coberturas. Também, em regra geral, será sempre por 15 dias por cada sinistro, duas vezes ao ano 2 sinistros. Pronto. E um sinistro que é a tentativa de furto ou roubo, um choque ou colisão ao captamento, um incêndio ou raio explosão, ou um fenómeno da natureza. Pronto. Estas são as coberturas que elencámos para o seguro contra todos os riscos, ou chamado danos próprios em termos mesmo da área dos seguros. Agora, vamos passar um novo vídeo aí, Jorge, como contratar um seguro. Vou contratar um seguro, que é para elucidar, e também para, no meio de cada palestra, eu vou falar tanto, também aqui descansar um bocadinho. Vamos falar seguro. Informações úteis sobre os seus seguros. Conheça os seus direitos e os seus deveres. Esclareça as suas dúvidas. Vamos falar seguro. Bem-vindos a mais um Vamos Falar Seguro. No episódio de hoje, vamos falar dos deveres de informação do tomador do seguro ou segurado antes da celebração do contrato de seguro. Como deve declarar o risco e quais as consequências de o fazer de forma incorreta. Para nos falar sobre este assunto, temos connosco a Lucélia Fernandes, do Departamento de Supervisão Comportamental da ASF. Lucélia, quando se pretende contratar um seguro, que tipo de informações devemos fornecer ao segurador antes da celebração do contrato? Bom, antes da celebração do contrato, o tomador do seguro ou segurado deve declarar todas as circunstâncias que conheça e que considere relevantes para a apreciação do risco pelo segurador. Isso significa exatamente o quê? Que devemos responder de forma rigorosa e verdadeira aos questionários que nos são facultados pelo segurador? Ou seja, se respondermos com verdade a esse questionário, considera-se que o dever de declaração do risco está cumprido? Sim, mas não só. Se for apresentado um questionário, deve obviamente responder-se ao mesmo de forma verdadeira e rigorosa.
mas isso não responsabiliza o tomador do seguro ou segurado de declarar qualquer outro facto ou circunstância que tenha por significativo para a avaliação do risco, mesmo que diga respeito a algum aspecto que não conste desse questionário. Pode dar-me um exemplo? Sim. Imagine que vai contratar um seguro de saúde e se encontra a ser seguida em consulta médica por causa de problemas que lhe foram diagnosticados na coluna. Se no questionário que lhe é fornecido pelo segurador não for feita qualquer pergunta acerca de doenças da coluna, deve informar o segurador desse facto, mesmo não lhe tendo sido colocada a questão. Muito bem, mas por que razão é tão importante declarar de forma rigorosa o risco a segurar? Porque será com base nos factos declarados pelo tomador que o segurador irá avaliar o risco que se pretende transferir para o contrato de seguro e decidir se aceita ou não cobrir esse risco. Será também com base nessa informação que será calculado o prémio, ou seja, o valor que se vai pagar pelo seguro. Ora, se a informação que transmitimos não for a correta, a avaliação também não o será e, consequentemente, o valor do prémio não será o adequado para aquela situação. E se não o fizer, qual pode ser a consequência de declarar o risco de forma incorreta? As consequências serão diferentes caso o erro ou omissão tenha sido propositado ou apenas negligente, mas podem ser graves. E é por isso que é tão importante chamar a atenção para esta matéria. E qual poderá ser a consequência se o erro ou omissão for intencional? Nesse caso, o contrato pode ser anulado, não sendo o segurador obrigado a cobrir o sinistro que tenha ocorrido antes de ter tido conhecimento do erro ou omissão intencionais, ou nos 3 meses seguintes. Além disso, poderá nem ter de devolver o prémio pago. Então, nesse caso, o tomador pode ficar totalmente sem cobertura para o sinistro e nem sequer terá direito à devolução do prémio que pagou. Exatamente. De forma a melhor percebermos as consequências, pode dar-nos um exemplo concreto de uma situação? Sim. Imagine a seguinte situação. Um jovem que acabou de tirar a carta de condução e vai contratar um seguro para o seu veículo. Quando é questionado relativamente ao condutor habitual da viatura, refere que será o pai ou a mãe, porque sabe que como ambos são condutores com mais experiência do que ele, o preço do seguro será mais baixo. Mas, na verdade, é ele quem vai conduzir habitualmente o veículo. Neste caso, transmitiu-se deliberadamente informação errada ao segurador e apenas com o objetivo de obter um prémio de seguro mais baixo. Então, e neste caso, o que é que pode acontecer se esse jovem tiver um sinistro? Tal como referi anteriormente, o segurador pode, no limite, recusar a responsabilidade no sinistro e não suportar os prejuízos causados ao outro ou outros intervenientes no sinistro, obrigando o jovem a pagá-los na íntegra. Mas essa é, de facto, uma consequência grave. Sim, especialmente se considerarmos que os danos podem não ser apenas materiais, mas também corporais, e por isso as indenizações podem ser muito elevadas. Isso leva-me a uma outra questão. O que acabou de referir significa que se eu tiver um acidente a conduzir um veículo do qual eu não seja condutor habitual, o segurador pode sempre recusar cobrir o sinistro? Estou a pensar, por exemplo, nos casos pontuais em que alguém me empresta o seu veículo, por exemplo. Não. Aqui importa distinguir as situações em que eu faço uma utilização pontual do veículo, do qual outra pessoa é o condutor habitual, daquelas como a que descrevemos há pouco, em que eu sou efetivamente o condutor habitual, ou seja, a pessoa que utiliza aquele veículo com caráter de regularidade, mas declaro que esse condutor é outra pessoa. Nos casos de utilização pontual do veículo, esta questão não se coloca, precisamente porque o condutor habitual é efetivamente outra pessoa. Eu só estou a usar o veículo numa situação esporádica e casual. Mas ainda sobre a questão do condutor habitual. Então, se o veículo for conduzido regularmente por mais do que uma pessoa? Nesses casos, deve informar-se o segurador dessa situação. Muito bem. Temos estado a falar de situações em que o erro ou a omissão é intencional. E se não for intencional, as consequências são as mesmas? Nesses casos, pode acontecer uma de duas coisas. Quando o segurador souber do erro ou omissão, pode propor uma alteração ao contrato ou pode fazê-lo cessar se provar que nunca celebra contratos para cobrir os riscos como os que não foram comunicados ou que o foram, mas incorretamente. E se antes dessa alteração ou cessação ocorrer um sinistro? Nessa situação, caso a ocorrência do sinistro ou as suas consequências tenham sido influenciadas pelo facto que foi omitido ou mal declarado, em regra, o segurador deve cobrir o sinistro na proporção da diferença entre o prémio efetivamente pago e aquele que seria devido se o segurador conhecesse de forma completa e exata o risco. Pode dar-nos um exemplo? Sim. Imagine que o prémio pago representa 50% do valor que deveria ter sido efetivamente pago.
Neste caso, o segurador, no caso de sinistro, é responsável por apenas 50% da prestação convencionada. Disse que nestes casos, o segurador deve, em regra, cobrir o sinistro. Isso significa que nem sempre é assim? Sim, nas situações em que o segurador provar que não celebra contratos para cobrir um risco como o que não foi comunicado ou que foi comunicado de forma incorreta, ele não será obrigado a cobrir o sinistro. Então, e neste caso, também não tem de devolver o prémio? Esta situação é diferente daquelas em que há a intenção de declarar de forma incorreta o risco. Nestes casos, se o segurador não cobrir o sinistro, deve devolver o prémio. Muito bem. Muito obrigado por estes esclarecimentos. Terminamos assim mais um episódio do Vamos Falar Seguro. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam nesta conversa. E não se esqueça, para estar bem seguro, é importante estar bem informado. Não corra riscos desnecessários. Segure-se bem. Vamos Falar Seguro. Uma iniciativa da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. E cá estamos então novamente, Sr. Fernando. Então viram aí um resumo mais ou menos alargado de como contratar um seguro. É um vídeo da entidade oficial, da entidade reguladora dos seguros, para elencar e também para completar aquilo que nós temos vindo a falar. O programa Viva Mais Seguro é também para elucidar as pessoas. Eu agradecia que as pessoas participassem, questionassem qualquer coisa. Era importante que participassem no programa, questionassem, não ter problemas em questionar a dúvida A, a dúvida B. Eu estou aqui para elucidar dentro daquilo que eu possa saber. Portanto, aquilo que eu não souber aponto e no próximo programa a primeira coisa que farei será dizer, portanto, o que está certo ou o que está mal. Pronto. E eu gostava que as pessoas participassem e questionassem: Fernando, olha, eu gostava de saber isto ou aquilo, tive um acidente, fez assim, fez assado. Estou cá para elucidar dentro das possibilidades. Não respondo a acidentes concretos, porque não estou dentro do processo, não conheço o processo, não posso responder. Pronto. Agora, numa questão genérica, subjetiva, posso responder. Por falar em acidentes, uma das coisas que acontece nos acidentes, quando acontece um acidente, é muitos de nós ficarmos sem viatura. Ficarmos privados da viatura. E agora, quem é que nos vai arranjar uma viatura? Chegam aqui ao pé de nós, ao escritório, eu sou Fernando, olha, tive um acidente, não tenho culpa nenhuma, quer dizer, a pessoa, não é a pessoa, isto é assim, nunca é a pessoa que tem intervenido no acidente que diz que tem culpa ou não tem culpa. Quem atribui a culpa é a companhia de seguros. As duas companhias de seguros envolvidas é que lhe vão atribuir a culpa. Ele pode não gostar ou pode gostar, depende. Se gostar, 5 estrelas, está tudo perfeito, Deus viola, arranja-se a viatura. Se não gostar daquilo que a companhia formulou, aí tem que mover uma queixa contra a própria companhia. Muitas vezes acontece que tem que se ir para tribunal com a própria companhia porque a companhia decidiu contrário àquilo que ele pensa. Pronto. Ele tem que pensar, é o código da estrada, ele tem que pensar sempre aquilo que o código da estrada. Nunca pensar, porque a maior parte das pessoas, eu posso dizer 60% das pessoas, não quer ter culpa no acidente. Eu compreendo. É porque saiu do sinal stop e porque o outro vinha com muita velocidade e eu não tenho culpa nenhuma. Saiu do sinal stop, paciência. O outro que vem a circular na via não tem que afrouxar ou parar para dar a passagem à sua excelência que sai do stop. Não tem. As pessoas têm que entender que tem um stop, tudo o que provocarem a partir dali são sempre responsáveis. E eu posso falar em justa causa, já fui instrutor, ensinei muita gente, fui instrutor 4 anos, fui instrutor na vida militar, na Escola Prática de Serviços de Transportes, fui instrutor na Escola de Condução aqui em Mira, que muitos de vós tiraram a carta comigo ainda na altura, e eu estou à vontade para dizer isso. Isto também estou à vontade, porque tenho formação na área do trânsito, na área das forças de segurança. Pronto. Estou à vontade não tenho problema nenhum aquilo que estou a dizer, rigorosamente nenhum. As pessoas têm que ter consciência, hoje que estão daquele lado, amanhã podem estar do lado contrário e a gente tem que ser honestos uns para os outros. E muitas das vezes estão no sinal stop, não querem ter culpa, mas quando se virem do lado contrário também não querem que o outro diga isso. A gente quando temos um acidente, temos que pensar, pode-me acontecer a mim amanhã do lado contrário. Temos que pensar assim, temos aqui para ajudar uns aos outros, não é para tentar encrencar a vida das pessoas. E acontece muito com os acidentes ficarmos sem viatura. É lógico, o acidente dá-se no momento,
A companhia em Lisboa não sabe quem é que é a culpa, se é da A, se é B, não pode atribuir logo o carro. Olha, vai buscar o carro aqui ou acolá. O que a gente elucida é quando a pessoa fica sem viatura e tem consciência que não tem culpa no acidente, o que é que faz? Deve alugar uma viatura, entregar o contrato no escritório onde fez o seguro. Para quê? Para que o mediador ou o distribuidor de seguros possa anexar o contrato ao processo dele, para a companhia depois fazer a regularização, isto se não tiver culpa. Porque a culpa pode ser dividida a meias, atenção. Há muitas situações que a culpa pode ser dividida a meias. E aí o contrato, ele paga metade e a companhia paga metade do contrato. Tem que se tomar atenção nesse pormenor. Portanto, o bico de substituição é uma situação um bocado complicada e o que nós elucidamos, quando o bico fica operacional e vem a solução, vem a responsabilidade atribuída a outra pessoa, então aí a pessoa pede uma viatura de substituição e a companhia cede-lhe uma viatura de substituição. Não há problema nenhum. Atenção que as viaturas de substituição não têm nada a ver com o tempo que as peças demoram na oficina. Ou seja, a gente coloca o carro na oficina, o indivíduo, a gente não tem um acidente hoje, há peritagem daqui a 2 dias, ao quarto dia o homem da oficina está logo a arranjar a viatura. O homem da oficina também tem a vida dele agendada. Deve ter já um agendamento de viaturas, ou seja, a viatura de substituição tem um determinado tempo, logo de início. Em regra geral vai até 15 dias. Tem X dias até começar a arranjar, X dias durante a arranjar. Pronto, tem o máximo até 15 dias. A pessoa se está à espera de uma peça, que já nos aconteceu, à espera de uma peça, uma viatura, 4 meses, a companhia não está ali a suportar o custo da peça. Até porque o homem da oficina tem possibilidade de mandar a vir a peça em tempo recorde. Tem outros custos, lógico, tem outros custos. Mas tem tempo, tem possibilidade. Também há possibilidade da peça não existir. E aconteceu-nos agora, Jorge, só um bocadinho para eu acabar de explanar esta situação. Também já nos tem acontecido que, ultimamente, nomeadamente com a guerra da Ucrânia, a falta de matéria, tem acontecido que muitas peças não chegam a tempo, mesmo pagando, não chegam a tempo. Jorge, diz. Estava só a perguntar se essa regra da substituição de veículo em todas as companhias funciona da mesma forma ou há companhias que não funcionam da mesma forma? O veículo de substituição por acidente, se estiveres na cobertura, se não estiveres na cobertura, funciona exatamente igual como em todas. A viatura de substituição, estamos a falar no acidente, não tendo culpa. Eu a seguir ia falar na viatura de substituição se a pessoa estiver na cobertura. Já tinha dado uma alameira que é os 15 dias. Exato, correto? O que acabou de falar é um veículo que tem um seguro normal. O que eu falei há bocadinho foi a pessoa tem um seguro normal, não tem logo direito à viatura porque ninguém sabe que é responsável. Nem tem direito a 15 dias de viatura. Não tem direito a 15 dias. Exatamente, ainda bem que me fizeste essa pergunta porque senão podia elucidar os ouvintes numa outra perspectiva. Quando a pessoa tem a cobertura de veículo de substituição, aí é os tais 15 dias. Cobertura que é a parte do normal. Aí funciona quer tenha culpa ou não tenha culpa. Pronto. Tem que haver sempre uma participação a comunicar à companhia que houve um acidente. Pronto. Que é para a companhia disponibilizar a viatura de substituição. Pronto. Isso tem que haver sempre. As viaturas de substituição é o caso mais caricato e isto está regulamentado no Decreto-Lei 291. As viaturas de substituição, em regra geral, só são atribuídas, podem ser logo atribuídas se for para uma oficina convencionada da companhia, se não só depois da responsabilidade a ter assumida, e que pode demorar 3, 4 dias, 5 dias, a responsabilidade pode ir até 30 dias úteis, e pode ser só no último dia a companhia a comunicar, por e-mail ou por carta, e a pessoa pode estar 30 dias sem ter viatura. Se for para uma oficina recomendada da companhia, tem a chamada viatura de cortesia. E a viatura de cortesia não quer dizer que seja igual à dele, é uma viatura de cortesia. Pode ser uma gama baixa, até pode ser uma gama alta, é aquela que estiver disponível, que o indivíduo da oficina de cortesia tenha disponível para atribuir ao cliente. Jorge, não há ninguém a questionar aí nada no Facebook. Está por lá. Temos que puxar aqui os ouvintes a questionarem-me aqui, a puxarem um bocadinho por mim aqui, claro. Porque eu sozinho a falar realmente, e sinceramente fico aqui um bocado a patinar sozinho, a falar e a puxar o assunto. Não tenham vergonha aí em casa. Exatamente, não tenham vergonha, questionem.
E já por isto agora, ou por aquilo que aconteceu, eu estou cá para explicar. E também podem informar por aí como é que está o Benfica também, não há problema nenhum. É verdade, o meu Benfica, eu não sei como é que está. Eu sei que ele fez umas mexidas aí nos jogadores, fez umas mexidas, vamos lá ver, o Mourinho fez umas mexidas, vamos lá ver como é que corre hoje. Não sei como é que está. Então, as vituras de substituição, nós vamos passar mais um vídeo aqui sobre a vitura de substituição, e este vídeo, atenção, é um vídeo do regulador da Autoridade de Supervisão de Fundos e Seguros de Portugal. E é exatamente isto que está no decreto-lei. Já o tínhamos passado na primeira série, vamos passar agora, porque ele exemplifica exatamente aquilo que a pessoa tem direito quando de um acidente. Não está cá, o Sr. Fernando, não está cá. Esse não vai ser possível passar. Ok, pronto. Fica para a próxima. Continuando. As vituras de substituição, creio que está tudo mais ou menos, visto que também não há queixas por parte aí das pessoas em saber mais ou menos como é que funciona. Portanto, eu acho que expliquei mais ou menos dentro daquilo que é possível. Também vamos ficar por aqui hoje, também está quase a chegar à parte final. Vamos ficar aqui e eu vou já elencar alguns pontos que vamos falar na nossa... se calhar vamos conseguir passar, vamos ver. Ainda bem. Vamos ver. Ainda bem, Jorge. Então passa lá, isso também é 2 minutos ou 3. Não. Efetivamente não é possível passar esse. Com muita pena minha. Pronto, no próximo vamos ficar por aqui, porque no próximo programa vamos falar, se houver algumas dúvidas acerca daquilo que estive a falar hoje, responde-se às perguntas que as pessoas que os formularam durante a semana e no próximo programa vamos iniciar aqui a terceira emissão da segunda série. Vamos falar sobre a responsabilidade civil caçador, animal, familiar, vamos falar sobre o RCs obrigatórios. E também vamos entrar algum lamiré naquilo que atualmente tem muita importância e as pessoas também estão a procurar muito, que é os seguros de saúde. E os seguros de saúde vai ser capaz de levar 2 programas para explicar os seguros de saúde atualmente. É uma coisa que as pessoas estão a solicitar muitas cotações. Os seguros de saúde têm uns preços um bocadinho elevados, mas as pessoas estão a solicitar as simulações e as cotações. Então, para o próximo programa, vamos falar sobre, portanto, a responsabilidade civil obrigatória, portanto, de caçador, animal, familiar, portanto, os RCs obrigatórios de algumas ordens profissionais que existem. Por aqui ficamos, seus ouvintes, gostávamos de estar convosco, Jorge, gostei de estar contigo também, enfim, fizemos o nosso programa, fizemos a nossa parte, tentámos elucidar os nossos ouvintes de como é que funcionam os seguros, viva mais seguros, vamos tentar fazer dos seguros a coisa mais simples do mundo. Obrigado, boa noite. Exatamente. Deixa-me só aqui agradecer ao André Marques que nos diz que o resultado ainda está 0-0. Obrigado. Obrigado, André. Fiquem bem, fiquem, se possível, na companhia da Rádio Mira em www.radiomira.pt. Nós voltamos com o Viva Mais Seguro dentro de 15 dias. Boa noite a todos e tenham um excelente fim de semana. E para o Sr. Fernando também. Boa noite. Viva Mais Seguro, programa quinzenal às sextas-feiras.